Meu boa tarde para todos e todos. Hoje é dia 2 de novembro de 2010, terça-feira. O verbete é o 1735. Tem 5 páginas, 39 elogios e 14 máximos. O tema é simploriedade. A especialidade, evoluciologia. Definição. A simploriedade é a qualidade, caráter ou comportamento da pessoa simplória, crédula, tola, ingênua e papalva, em condição de anti-evolutividade, seja por meio de formas ou reações singelas ou complexas, evidenciando inexperiência ou ignorância quanto à inteligência evolutiva. A simploriedade psicossomática, a simploriedade mental somática, a hipoacuidade, o defeito de raciocínio, a ingenuidade, o simplismo, o paroquialismo, o provincianismo, o medievalismo, o paleoconservantismo, o imobilismo, o megatrafar do atraso do discernimento, a necessidade de consciência intermissivista estar alerta a respeito das influências da simploriedade geradas pelos seres lavados cerebralmente, consciênsulas, com os réus, com os béis, consciências trancadas, cascas grossas, iscas humanas, personalidades acríticas, autoassediadas, mini-dissidentes dispersivos, robôs humanos e toxicômanos por toda parte. A simploriedade predominante nos pedidos de assistência pela TENEPS. A apreensão reducionista dos fatos e parafatos. A reprodução acrítica do senso comum. A logicidade aparente das conclusões superficiais, a evitação intencional da complexidade, quer dizer, que é um erro enorme. Agora, nós temos aí, dentro da hominologia, nós apresentamos 35 categorias de perfis de seres humanos em geral, inseridos no universo da simploriedade. Tudo em latim, aqui as expressões. Na taxologia, nós temos 50 manifestações evidentes de alguma categoria de simploriedade, de consciência, homens ou mulher. Agora, essa listagem aqui, quando a Mia aparecer, a gente vai pedir para ela trabalhar, para dar detalhes, que ela está simples, ela está simplória. Pode acrescentar para enriquecer. Na remissologia, nós temos 15 itens e destacamos. Argumentação ilógica, basbaquice, consciênsula, fascínio pelo grotesco, porão consciencial. Frase enfática. A condição da simploriedade do ser humano faz lembrar o estado da ausência de evolução do ser subhumano, ainda vivendo na retaguarda do desenvolvimento do princípio consciencial. A simploriedade ainda atinge você, de algum modo. Você prioriza os altos esforços evolutivos? Agora, pergunta. Passei os últimos 4 anos a ser obsediado por espíritos caboclos devido a erros cometidos, não só por eles mesmos, como também por pessoas encarnadas dentro do processo. O que fazer com essa obsessão? Estado vibracional, exteriorizar a energia e se autodefender, a autodefesa energética. E fazer, principalmente, a limpeza dos seus pensamentos, seus pensênios. Não pensar mal de ninguém, fazer assistência aos outros e pôr uma pedra nesse assunto. Limpa a sua cabeça de qualquer coisa. E outra coisa, olha tudo que você tem de bagulhos energéticos que envolva os processos da Umbanda e do terreiro. Enterra tudo isso ou queima. É o melhor que você faz. Há tempos estudo bastante sobre espiritismo e espiritualismo. Desde então, procuro manter a vigília em relação às atitudes e pensamentos. Faço estudos em um centro espírita e um trabalho assistencial sempre que posso.
Me disponho para assistência todas as noites antes de dormir. Faço algumas técnicas energéticas simples, além de ouvir as terturas todos os dias. Todavia, não tenho mediunidade desenvolvida, não consigo me projetar conscientemente, não entro em EV e raramente em catalepsia. A única sensibilidade que tenho é uma leve cãibra no pé esquerdo sempre que começo as técnicas. Será que eu estou fazendo algo errado? O professor consegue comentar alguma coisa a respeito disso? Não, o problema é o seguinte: insista no EV, que o EV vai mostrar o que é que se passa com você. Sobre essa cãibra no pé, isso aí não quer dizer muita coisa, não. Muita gente pode ter isso. Agora depende também da sua idade. Com a idade, as câimbras, igual parestesias, elas aparecem mais. Às vezes é devido ao processo de um pinçamento de nervo, algum processo junto do osso, alguma coisa nesse sentido. Isso aí tem que estudar. Agora, EV, e trabalhe com o processo e faça assistência. E esqueça o resto. Quer dizer, não dê tanto valor para o resto. Olha bem isso. Como a conscienciologia pode ajudar uma pessoa a transformar ou eliminar seu mau karma? E por que esse termo não aparece na lista de verbete? Porque isso aí é uma besteira. Você vai agora exaltar o mau karma do cara, aqui não é estigma, você começa a falar disso. Nós temos trafares e trafores. É bom você pegar a enciclopédia da conscienciologia e ver o que a gente fala sobre trafarismo e traforismo. É o traço-força da consciência. Esquece o mau karma e pensa no traço-força. Eu acho que meu diagnóstico está muito melhor, né? Tá? Até que ponto as psicoterapias... é bom a gente esclarecer uma coisa aqui, está me chamando a atenção. Eles falam mau karma para poder colocar a canga na pessoa. Isso é um processo de manipular a consciência. Por isso que eles falam em mau karma. Vocês olham que a maioria só fala mau karma. Raramente você vai falar bom karma. Vocês já viram? Estudo. Isso é assédio das seitas, principalmente os orientalistas. De modo que, esqueça isso, dê uma bela banana para esse povo, deixa para lá, respeita o ponto de vista dele, mas deixa para lá, esnoba, esqueça. Embanane, esse é o cara que virou para mim e falou assim: Paulo, você pode usar a palavra embananar. Embanane, o cara... Eu falei assim, mas é que tem essas bananas que são bem feitas. A banana caramelada, etc. Eles falam do karma. Não, mas o processo é que a maioria é mau karma. Até que ponto as psicoterapias psicanalítica e cognitiva podem ajudar um ser humano? Além da técnica utilizada pelo terapeuta, há amparadores e assediadores juntos na consulta, mesmo que o terapeuta seja cético. Olha, onde tem consciência, tudo é possível. Como potencializar uma terapia interconsciencial utilizando a conscienciologia? Olha, dentro do processo das psicoterapias, uma coisa boa é a cognitiva comportamental. Psicanálise tem muita besteira. E outra coisa, está morrendo, né? A psicanálise já era, né? Ela está na UTI, né? Vocês falaram, não é isso? Agora, a cognitiva comportamental está ativa. Poderia ser através da cosmoética, visto que muitos pacientes são católicos. Sim, cosmoética sempre ajuda todo mundo. Qual a sua opinião sobre Freud? Freud já está enterrado. Eles querem agora fazer exumação, mas é difícil. Visto que ele foi considerado uma das personalidades mais influentes do século passado. Foi, mas nós estamos agora no século XXI. Algum dia o ser humano vai conseguir adaptar o seu corpo para que não necessite do ferro e proteínas provenientes da carne? Vai. Eu já falei isso tudo aqui. O processo é fruta, legume, verdura. Pergunto isso porque tenho anemia e os médicos dizem que preciso comer carne devido ao ferro e outras proteínas essenciais, apesar de achar um absurdo comer animais. Sim, agora evite muita carne vermelha, como outros tipos de carne. Você come carne? Como? É o jeito, a sociedade, a indústria, o processo todo está aí. Comer um vegetal também não significa que estamos matando outra forma de vida. Se você for fazer daqui a pouco, você não pode nem fechar a boca nem engolir nada. Você vai ficar assim. Porque qualquer coisa você vai matar a bactéria. Tem um monte na sua boca. Por exemplo, eu estou aqui. Aí eu faço assim, engulo, pronto. Eu acabei com um monte de bactéria. Pensa bem.
Quais as implicações disso? Visto que durante a vida temos que matar muito para nos manter vivos. Isso faz parte da evolução. Não está na nossa mão, não fui eu que criei isso, nem você. A gente tem que se adaptar. Agora, um dia, esse processo de matar animais, ainda mais isso aí que tem lucidez, consciência, isso aí é uma loucura. Agora, tem muita gente que está comendo até cachorro e cavalo, até hoje, égua. Isso aí é um problemão. De modo que temos que ver quando for. Quando é que vão acabar com isso definitivamente? Agora, eu sou favorável, eu sou da dieta frutariana. Eu acabei de comer, uma chávena de manga na hora do almoço agora. Quem estava lá perto de mim viu. Outro dia senti um cheiro leve de cigarro de palha. Foi muito efêmero e quase imperceptível. Isso é coisa de Umbanda? Não, se for alguma coisa com Umbanda, você vai sentir de novo. Cheiro de fumo, geralmente é coisa de terreiro. Faça o EV todos os dias, se continuar fazendo, pode desfazer qualquer mal que tenham feito em algum terreiro de Umbanda, é lógico. O EV aumenta a sua autodefesa. Você fica inatacável, fica inacessível. Você vai ficar em alto nível de defesa. No item taxologia estão relacionadas 50 manifestações evidentes de alguma categoria de simploriedade da consciência, dentre elas a arte em geral. Sim. Você quer coisa mais simples do que a arte? Mais boboquinha? Tal? Eu faço assim, pronto. É arte. Eu dou essa, é arte. Dou essa, é arte. Isso é besteira. Seriam as obras de Bach, Beethoven, Rembrandt, Velázquez, Dante, Tolstói e outras centenas de gêneros de arte que no momento não sabem relacionar manifestações de alguma categoria? Sim. Eles podiam estar explicando alguma coisa de Tares. A música é uma beleza, mas mexe ainda no psicossoma. Eu quero ver mexer no discernimento das pessoas. Veja bem, é simplório ou não é? É. De que forma e em qual sentido? Nesse sentido, falta de discernimento. Por favor, me ajude a entender essa colocação. Muito obrigado pelo seu trabalho magnífico. De nada. Menos. Agora, o que se passa? Se você não entendeu, olha bem o que a gente chama de cérebro subcerebral, ou seja, o subcérebro abdominal. Veja bem como é que é a situação. Isso aí é importante. Ontem o senhor falou sobre Olavo de Carvalho. Acompanha, admira esse autor, mas tem que filtrar metade das frases dele, porque são cheias de palavrões, e mesmo assim ainda sobra conteúdo. Ele está... Quem é que tem lido o Olavo de Carvalho? Você tem lido ele, que é seu amigo? Mas parece do jeito que ele está falando aqui, ele aumentou isso. O que o senhor tem a dizer sobre essa mania do Olavo de usar palavrões? Já ouvi ele dizer até os 58 anos de idade, não falava, mas depois observou que educação e polidez serviam de controle e instrumento opressivo, pois a refutação de ideias de esquerda de maneira polida justificava a violência psicológica do discurso stalinista. Gostaria de comentar se esse contexto de palavrões dele são justificados. O senhor às vezes manda de maneira mais sutil, aquele é a vovozinha, banana, se você acha que isso é palavrão, mas eu não passo muito disso. Eu nunca mando, por exemplo, a pessoa para falar com a mãe, aquele negócio. Agora, manda a pessoa para aquele lugar. Aquele lugar que eu mando é a holoteca. Raciocina bem. Cada um usa aquilo que pode. Agora, qual é a visão da conscienciologia sobre o palavrão? Eu sou contra o palavrão em tese, principalmente o palavrão pesadão. Palavrão. Esse aí você não vai ver eu usar aqui. Vocês já viram eu xingar alguém aí com um palavrão bonito, daqueles sesquipedais, que ficam no ar assim, tremendo? O querido Olavo está ficando esclerosado? Não, eu não sei. Há muito tempo eu não tenho lido as coisas dele ultimamente, depois que ele foi embora. O estilo dele... Você que conhece bem ele aí... Que teve esse seria um trafar dele mesmo, que ele carrega muito nas tintas. Ele já tem isso há muito tempo. Ele já tem isso há muito tempo. Isso já é um trafar dele. Você acha que ele mudou? Eu acho que ele é o mesmo de sempre. É o mesmo. Há muito tempo ele já vem assim. Esse aí é conhecidão. Agora, gente, eu estou aqui, Relatos Verídicos, Experiência de Quase Morte. Manuel Domingos e mais 2 outros autores. Foi publicado agora em setembro, em Lisboa, primeira edição. É um livro sério. O Manuel Domingos é o presidente da Sociedade Portuguesa de Neuropsicologia. Foi publicado em Lisboa.
o doutor Luiz esteve lá e trouxe o livro para mim aqui. Eu não conheço o livro. Ele saiu agora em setembro, faz mês e pouco. Agora, não tem bibliografia grande, nada, mas tem uma série de relatos, muita coisa sobre a QM. Eu quero ver com calma o que é que se passa com isso. Agora, é um livro muito bem apresentado, cheio de ilustrações dos autores, etc. Tal. Eu quero ver com calma o que a gente faz. Se alguém quiser ver aqui, vai ter que me devolver depois, tá? Eu quero ver o livro. Agora, outra coisa. Eu queria aproveitar aqui para chamar vocês sobre o meeting para a expansão da infecciologia, na gestão 2010-2012. É um convite que eles mandaram para mim. Intercâmbio de neoideias na gestão infecciológica. Vai ter um evento sério no dia 28 agora de novembro, das 9 às 18 horas. Eu quero ver se eu apareço lá para ver o que é que a turma dos jovens está fazendo. Vale a pena vocês pensarem nisso. Uma outra coisa, eu tenho aqui uma carta de uma moça que nos ajudou muito, me ajudou muito, que eu gosto muito dela, e também a Graça. O nome é Rosânia Maria Fernandes. Vocês lembram da Rosânia? Ela está em Lisboa, me deu todas as notícias dela, numa cartinha toda bacana, falando sobre as coisas todas, mandou um abraço para todo mundo, inclusive para a Gisele, que não está aqui mais, que ela não sabe que a Gisele foi para Porto Alegre, mas está falando as coisas todas. Ela já tem trabalho lá, está se organizando, pretende oportunamente ir os filhos dela para Portugal, etc. Tal. Agora ela está falando que a crise de Portugal é violenta. Sua terra, hein? Olha bem. Agora, outra coisa. Eu queria pedir aí uma opinião de vocês para a gente ver o que é que faz e vocês falarem também com o Firmato e a turma aí dos responsáveis do CAEC e a turma do discernimento, mas mais é o CAEC que interessa, para eles fecharem para reformar, a fim de evitar acidente, a passarela da intercompreensão. E lá não está seguro para a gente atravessar. Vocês que moram lá do outro lado, vocês têm que fazer uma outra travessia, porque não é bom passar por aqui. Então eu pediria, viu, Roberto, você falar com o Firmato, até reformar isso aí, colocar lá um tapume do lado de cá e um tapume do lado de lá, para ninguém passar na passarela. Ou se não, o seguinte, corta a passarela perto da terra, que aí não tem jeito de ninguém entrar mesmo. Entendeu? Se não tiver dificuldade para fazer o tapume, corta o que tem. Corta de um lado, corta do outro, tá bom. Tá certo? Agora, do jeito que está, não pode ficar. Eu estou sentindo que aquilo lá pode dar um acidente. Hoje mesmo vieram falando aí que tem gente que está trabalhando com as crianças e estão passando aí na trilha. Eu falei assim, ó, corta a passarela da intercompreensão. Ela é uma passarela da intercompreensão, mas do jeito que está aí, eu tenho medo de alguém ficar incompreendido, quebrar a perna. Outra coisa, se cair lá dentro do riacho, vocês sabem que lá é o princípio da vida, aquilo é o útero, tem tudo quanto é tipo de bicho. Tem até cobra lá dentro, é preciso ter cuidado com isso. De modo que, você olha para mim então? Ok. Outra coisa, eu quero dizer que hoje é o dia das consciências. Eles chamam aqui do nosso lado que é o dia dos finados. Para mim é o dia dos refinados. Entende? Porque não é finados, é dia dos refinados. Eu chamo isso de entes refinados. Por exemplo, conscienciólogo, serenão. Entende? Então, em vez de finados, são refinados. De modo que isso fica, então, registrado no dia de hoje, 2 de novembro. Agora, tem uma outra coisa que eu quero pedir para vocês, mas eu vou esperar, porque pode ser que ainda vai chegar mais gente, que eu quero ver estabelecer um consenso de um negócio que eu estou estudando aqui. Você não vai embora não, né? Você vai ficar aí, né? Eu quero a sua opinião, tá certo? Agora, vamos então à simploriedade. Quem é que é simplório aí? Aqui eu acho que não tem ninguém, o problema todo é esse. Só tem gente muito viva nessa conjugação de elementos, de fatores e pessoas. Professor? Sim. Aqui. Na fatologia, na segunda linha, você pode aprofundar o defeito de raciocínio? O defeito de raciocínio é aquela pessoa que
por exemplo, ela vai defender uma ideia, então ela raciocina sobre aquela ideia a partir de uma ideia que ela tem, que é um apriorismo que está errado. Então, devido a uma superstição, um mito, um processo qualquer nesse sentido, ela então já começa o raciocínio errado. Entende? Então, com isso, cria um problema em tudo mais que ela vai fazer. Se uma coisa começa errada, acaba aparecendo uma série de filhotes errados. Entende? Em matéria de raciocínio, então, é muito importante, na hora que a pessoa pensar, ela vai fazer uma análise, uma abordagem ao assunto. Ela ponderar qual o nível de discernimento disso. Tem equilíbrio? A lógica é racional? E raciocínio irracional é o que mais tem. Por isso que as pessoas erram. Nós erramos por causa disso. Por causa de raciocínio irracional. Entende? Que é uma irracionalidade. Então a gente tem que dar um jeito nisso. Agora, olha bem o que é que eu falo aqui, ó. O que cria isso? Simplismo, paroquialismo, provincialismo, medievalismo, paleoconservantismo, imobilismo. Veja bem, não é fácil. É muita coisa que tem. Estudo, então, a gente tem que estudar, tem que pensar. Valdo, letra B. Sim. O assunto simploriedade, ele é nosográfico. E a respeito da simplicidade, o que ele é? Simplicidade é burrice. Quer dizer, na verdade, a maioria da simplicidade que o povo quer falar é sobre a pessoa. E não existe pessoa simples. Então, até um certo ponto, é imaturidade, inexperiência. A simplicidade. Agora, falar em simplicidade é muito difícil. Quem é que é simples? Por isso que o povo gosta de falar muito sobre simplicidade do povão em si. Eu mesmo recebi um livro psicografado que chama Bem-aventurado Simples. Está entendendo? Para mostrar as coisas do Evangelho, lá, as besteiras. Tem coisa positiva e tem coisa muito brava lá, tudo nas entrelinhas. Em ciência, quando há duas teorias, a mais simples é a mais aceita. No caso aqui da conscienciologia, poderíamos dizer a mesma coisa? O que é que você quer saber? Se as ideias mais simples são as mais aceitas? Depende. Por exemplo, a ideia mais simples, em que contexto? Qual contexto? Depende. Outra coisa, se você levar e for analisar os processos, por exemplo, dentro da mateologia, de um ponto de vista da evolução da consciência livre, existe ideia simples de consciência livre? Existe? Não existe. Então, isso tudo é bobagem, é muito relativo. Então, vamos afastar a semântica dessa besteira. E vamos analisar o negócio pelo conteúdo. Aí a coisa muda de figura. Agora, a simploriedade, ela existe. Entende? Então o negócio é sério. Agora, outra coisa, veja só a sinônima. Credulidade, ingenuidade, involutividade, autodespriorização e imaturidade. Tudo é sinônimo que eu coloquei, para a pessoa pensar. Essa sinônima corresponde a uma característica de personalidade da consim. A simploriedade, sim, a credulidade, a ingenuidade. Sim. Então, a simplicidade também seria uma característica de personalidade ruim. Até um certo ponto. Tem gente que coloca isso como se fosse sinônimo. Mas agora é até um certo ponto. Por isso que eu estou te falando. Pensa bem a consciência livre e raciocina isso do ponto de vista de simplicidade. Se alguém falar que alguma coisa da consciência livre é simples, é a vovozinha. Deve ser a vovozinha dela. Entendeu? Porque não é possível. Raciocínio. Então nós temos que ponderar bem o conteúdo, sabe, daquele objetivo, daquele prisma, daquele princípio, daquele, vamos dizer, construto. Como é que é o processo do conteúdo? Isso é importante. Agora, a apresentação aqui, é importante a gente estudar. Eu, por exemplo, pensei muito nisso, sobre simploriedade, que o povo esquece disso. Agora, veja só os termos que eu coloquei. Veja esses 35 nomes de personalidade que tem. Tem todos eles aí. Crédulos, débiles, dependens, displicens,
fâmulos, fanáticos, futiles, genuflexes. Tudo é. Isso que ele se referiu ali da ciência, tem aquela ideia da navalha de Ockham, que é... Não, é isso que ele acabou de falar. Ele começou a falar, então, foi a navalha de Ockham. Nesse sentido, existe uma gradação entre simploriedade, simplicidade, complicado e complexidade, né? Que a gente às vezes confunde a complexidade com uma coisa complicada é mais psicossomática, vamos dizer assim. Que a pessoa está se enrolando, e está incompreensível. Agora, o problema então, todo que eu vejo é o seguinte, na hora que vai falar simplicidade, né? em simpleza ou singeleza, é necessário caracterizar o que a pessoa quer. E as palavras enganam. Mas não... Entende? A simpleza. Por exemplo, existe uma outra palavra chata, muito séria aí, chama-se platitude. Pensa nisso. Olha aí o que é platitude. Você que é o chefão da lexicologia, o professor. Professor. Platitude, olha lá. Platitude. Qualidade de uniforme, regular, monótono. Qualidade do que é banal, trivial. Qualidade do que possui qualidade medíocre, sem expressão. A platitude, quando a gente discute essas coisas de complexo ou de simplicidade, a platitude está sempre no meio disso. É muito sério a platitude. Agora, há outras condições assim. Se nós formos ver características emocionais da pessoa, há muita condição nisso aí também junto. Não é só a platitude, não. Ele falou de ciência, o que eu acho que o modelo que simplifica é o reducionismo, que é um simplificador da ciência, bem marcante. É isso mesmo. Professor? Sim. Professor Valdo, aqui? Onde que é? Eu estou aqui. Professor Valdo, qual é a dica que o senhor sugere para otimizar a limpeza dos pensenes? Otimizar o quê? A limpeza dos pensenes. A higiene mental. Não existe outra, não tem, né? O processo é limpar a cabeça de toda besteira. E a higiene mental, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é não pensar mal dos outros. Começa por aí. Isso é sério. Senhor Valdo. Sim. Aqui. Na patologia, quarta linha de baixo para cima, o senhor podia comentar a simploriedade predominante nos pedidos de assistência pela TENEPES? A simploriedade predominante nos pedidos de assistência pela TENEPES. O problema é o seguinte, você vai ver, eu, por exemplo, que recebo pedido demais, de vez em quando tem pedidos, que você não pode rir, né, porque o negócio é sério, mas eles são hilários. Os pedidos. Você está entendendo? Tem de tudo. Tem o velocípede do meu filho que está com problema, que já arrumaram muitas vezes, e está um problemão. Isso aí coloca ele muito triste. Como é que você sai dela? Vamos ajudar o velocípede do menino. Você sabe, quando tem o pedido, dizem que era assim no oráculo. Tinha pedido de todo jeito. Escuta, dá um jeito lá na minha flor, que aquele vaso não quer melhorar. Dá um jeito que não quer aparecer a flor de jeito nenhum. Já coloquei tudo, não sai. Da minha vizinha está uma beleza. O que eu faço? No oráculo antigo já tinha isso. Então, veja, a gente tem que entender isso aí, isso faz parte dos pedidos. Quando a requisição é grátis, os pedidos são volumosos. Você está entendendo? As requisições aumentam. Então, vem de tudo. Agora, por exemplo, às vezes, caso acontece comigo, é o seguinte, uma pessoa pediu lá, porque está com a casa para vender, faz 5 anos, não vendia. Aí eles pede, daí 15 dias aparece um comprador e eles vendem a casa. Aí tudo que eles têm em casa, eles mandam para mim. Para pedir, não, resolver o caso da casa depois de 5 anos. Ali pode resolver tudo, é o oráculo.
Então, aí entra. Você está entendendo? É aquela pessoa que dá um jeito para mim que não tem jeito de eu achar o cinto. E foi ele que me deu. Se eu não achar e aparecer com esse cinto, fica ruim. Como é que eu fico com essa situação? Acapite? Professor. Precisa explicar mais? Não precisa. Professor. Senhor Valdo, só mais uma pergunta. Eu queria falar desse caso, né, se me permite. Por exemplo, quando o pedido da TENEPS é simples, professor, no sentido de que a pessoa não explicita o problema, mas às vezes manda só o nome e o endereço. Não, pior não é isso não. As pessoas são simples. E às vezes totalmente até analfabetas. Às vezes foi outra pessoa que pediu. Ela manda e coloca dentro do envelopinho desse tamanho e dobra o papel todo, etc. Na hora de colar, cola para todo lado. A hora que você tira, você tem que tirar pedacinho, para não estraçalhar, para você ler o que escreveu, porque está tudo grudado. Isso são centenas que eu recebo todo ano. Professor, no caso, por exemplo, vale a pena daí a gente procurar a pessoa e pedir para ela explicitar o problema, ou se ela mandou só um nome, deixa aquilo lá? Quando eu vejo assim, eu vejo onde é que começa a sintonizar e me predispõe. Aí eu recebo um banho de energia. Na hora que eu recebo, a gente sintoniza com a pessoa e vê o que é. Aí eles vão lá para ajudar. Há casos desses que são terríveis, sérios, precisam de assistência mesmo. E, no entanto, está tudo assim, ó, no vácuo, no escuro, você não sabe nada. Mas esse eu entro pelo banho de energia. Eu sintonizo. Tem muitos desses casos que, às vezes, quando acaba aqui, eu entro lá, em contato com Deus na hora. Entende? Às vezes eu recebo aqui. Vocês há de ver, são os que eu recebi agora, esses 4 dias que eu tive fora. Ninguém sabe, só eu. Eu e os operadores. Vocês há de ver o que tem. Eu não conto, eu não falo muita coisa disso, eu defaso e tal. Mas há casos... Eu já quis pegar para fazer um livro só sobre determinados fatos sobre isso. Mas o enumerador falou, não entra nisso agora. Vamos entrar. Para não criar problema, porque o povo está tudo vivo. Se eu vivesse mais 100 anos, eu ia fazer isso. Então, por exemplo, eu pego assim, ó, cara de 70 anos aí para trás. Aqueles casos eu podia explicar, porque tudo já deve ter dessomado. Entende? Mas agora, há casos impressionantes. Agora, como eu toco as coisas para frente, e o meu trabalho aqui é de conscienciologia, a maioria daqueles casos, aquilo que interessa do ponto de vista geral, a gente faz verbete, né? Mas tem coisa de detalhe que precisava de ser explicitada. É impressionante. O que tem? Uma outra coisa, tem de tudo, né? E outra coisa, eu nunca trabalhei com tanto pedido como tem atualmente. Às vezes, numa semana, eu encho a minha caixa. Essa caixa, às vezes, demora 6 meses. Atualmente, é uma semana. Já tem um monte de coisa lá que eu tenho que falar depois com a Marta, que já pode queimar. Muito material. Eu estou deixando, estou acumulando. Agora, tem de tudo. Você entende? Que é a natureza humana, né? A gente tem que entender isso. É normal. Tem? Senhor Valdo, na página 18... Na primeira linha ali, continuação da tecnologia, a última técnica, a técnica da mudança pacífica e instantânea do bloco de manifestações. Você podia falar um pouco mais? Aonde que está isso? Na última linha da tecnologia, página 18. A técnica de quê? Página 18, a técnica da mudança pacífica e instantânea do bloco de manifestações. Ah, sim. A técnica da mudança pacífica e instantânea do bloco de manifestações. O problema todo é o seguinte, é a gente estar preparado para a reciclagem o tempo todo. Eu, por exemplo, eu não confio em nada que seja muito estratificado, muito granítico. Você está entendendo? Muito de conservantismo. Eu estou sempre preparado para neofilia, para trabalhar com qualquer coisa nova, vamos mudar. Isso faz parte da minha vida, é meu jeito de ser. Mas, por exemplo, eu sou super rígido naquilo que eu tenho. A minha rotina é rígida, vigorosa, rigorosa. Você está entendendo como é que é? É o jeito. Mas estou preparado para mudar qualquer coisa na hora que preciso. A questão do abertismo. Como é que é? A questão do abertismo, é abertismo ao máximo. É isso que eu estou falando. Por exemplo, tem certas pessoas que têm dificuldade de mudar, que elas defendem muito alguma posição.
A mulher, por exemplo, a mulher moça, às vezes, ela defende mais certas posições, por exemplo, da roupa que ela usa, o tipo de bolsa que ela usa. Tudo bobagem, você está entendendo como é que é? Agora, por exemplo, eu sou rígido na minha roupa, eu uso tudo branco, faz quantos anos? E eu não me impressiono com isso, nem penso nisso mais. Isso faz parte da minha vida, é muito mais fácil. Eu não preciso estar vendo qual é a moda do dia. Vou falar com os caras lá, está todo mundo de preto, eu estou de branquinho. Entendendo? Coisa é essa. Então é preciso a gente saber como mudar o bloco. Outra coisa, como a gente trabalha com muita gente, você tem que mudar o bloco toda hora. Eu de manhã, eu atendi lá uma série de pessoas hoje. Todo dia paro, atendo. Tem as coisas mais diferentes. Desde a criança até uma pessoa de mais idade. Desde aquele que está presente até aquele outro que está no outro continente. Tudo tem problema ali para se ver. Tem que variar tudo. Tem que estar de olho, mudar, etc. Ver que as necessidades humanas, basicamente, são as mesmas. Mas agora, do ponto de vista de manifestação dos detalhes, não tem ninguém igual. Você pega 3 irmãs, cada uma pensa de um jeito. Entende? Na hora da necessidade, na hora de defesa do processo. No entanto, as necessidades básicas da humanidade são as mesmas. Não tem diferença. Uma coisa que a gente vê em todo mundo, vamos dizer, todo mundo assim, 70%, é a dispersão. Há um desperdício pela dispersão que dá até pena. Aqui na taxologia, no item 17, é certo que existem muitas atitudes e até comportamentos em todas as áreas do comportamento humano, e dentro da medicina também existem, principalmente na área que o senhor é versado, como a plástica, né? Que a gente poderia classificar algumas até cirurgias dessa como de uma simploriedade, né, crassa. Agora, a vasectomia, eu não entendi muito bem onde é que está a simploriedade. Não seria... É uma burrice. Mas não é uma é uma burrice. Arranja argumento. Até lá eu vou repetir para você. É uma burrice. Eu provo por quê. Mas não é uma técnica válida de controle de natalidade? Técnica, é uma beleza. Você há de ver a degola como é que é bem feita. Fizeram um negócio na França, que é a terra da Malo, que é uma beleza para degolar o pescoço. Na hora, cai uma chapa assim, a cabeça cai lá. Então a laqueadura também seria uma atitude simplória? A laqueadura também seria o equivalente da mulher? A laqueadura, ela é terrível. Ela mata, a pessoa suicida. Tudo eu já vi na minha vida. 50 anos de praia. Acabei de comemorar o jubileu de medicina. Faz 50 anos que eu mexo com isso. Fora os anos que eu mexi antes. Como dentista, como estudante, essa coisa toda. Eu tenho mais de 60 anos dentro dessa área. Como é que nós ficamos? Faz uma laqueadura de uma moça de 22 anos, como tem acontecido por aí. Eu vi casos desses. A moça se atirou no espinhadeiro lá, acabou com ela. Ficou totalmente pirada, por causa dos hormônios. 22 anos, a pessoa não tem nem o cérebro ainda constituído. Só acontece aos 26. Os caras vão lá e já coloca a moça impotente. Quer dizer, mutila o processo dela. Mas veja bem, os hormônios. Semana passada eu atendi um paciente com 31 anos de idade e 12 filhos. Sim. Que disse que já desde o 3º filho queria já ter feito a laqueadura e não conseguiu pelo Isso 6º. é problema dela. Agora, Mas, eu atendi uma mulher que teve 22 filhos. Quando eu atendi, ela tinha 16 ainda. 6 tinham morrido. Ela mesma fazia o parto. Nunca ia ao médico. Ela foi lá porque eu mandei chamar. Eu estava atendendo um dos filhos dela lá que teve um resfriado. Se você quer falar, eu também tenho meus casos. Pois é, mas isso não é válido do ponto de vista válido, médico de você? Beleza. Não, eles acham também que a pena de morte é válida. Eu sou contra. Que o negócio da decapitação é válido. Eu sou contra. A mesma coisa. Agora vou te dar a minha teoria. O que é o meu princípio? Eu estudando os processos todos, inclusive com macrosoma, essa coisa toda, cheguei à conclusão seguinte. Veja bem, e depois hoje tem muitos autores que falam a mesma coisa. A fisiologia humana e a anatomia humana, que funcionam uma com a outra, não admite mutilação. Qualquer coisa que você mutila vai dar problema
Se não tiver cuidado, não vai ser só no local, vai mexer nos outros sistemas e órgãos do equipo inteiro, que é o corpo. Então, por exemplo, começaram a fazer uma porção de cirurgia para mexer na garganta aí da turma e tirar lá os processos. Chamava amigdalectomia. Eu falei assim, isso é loucura, deve evitar isso aí. Passaram os anos, eu ainda vi o negócio acontecer. Eles descobriram que aquilo estava afetando a sexualidade do povo, porque a garganta tem relação com o sexo. Entendeu? Agora, então, veja, hoje já não se faz muito mais amigdalectomia, eu que saiba. Eu não sei quem é que é cirurgião aí que mexe com isso, tem alguém dos nossos aí? Mas parece que não faz mais, do jeito que era. Diminuiu, não diminuiu? Diminuiu muito, por causa disso. Eu tinha visto isso antes. Falei com os colegas, todo mundo começaram a rir de mim. Então. Passaram os anos. É que na hora que você vai cobrar, esses caras ou já morreram, ou já caíram fora, ou já não estão mais na medicina. E você fica vendo a vida, com a cara de paisagem. Mas então acho que aí tem que acrescentar então, aí, também outra coisa, deixa eu só te explicar. Sobre a deferentectomia. Eu dava curso de sexo somático. Então, um dos temas que havia, principalmente nos últimos anos, porque eu dei durante 15 anos, nos últimos anos que eu estava dando o curso, o processo da vasectomia estava no auge. Então, era um tal de homem fazer vasectomia para poder pular a cerca, trair a mulher, né, sem saber nada, porque não arranjava filho nem nada, porque a maioria dos homens quer fazer isso por causa disso. A intenção é essa. Eu sei porque eu dava sábado para mulher, domingo para homem. Então, a gente sabia tudo que acontecia. Num desses meus cursos, apareceu um médico do lado esquerdo da turma, que era dividido, a metade aqui tinha um médico, do outro lado apareceu outro médico. O de cá era 100% favorável à deferentectomia, que eu tinha feito nele mesmo. E o outro era um cara que tinha a maior casuística de deferentectomia do Brasil, segundo ele. Aí eu comecei a expor todos os detalhes. Aí eles pediram para falar mais. O curso eu tive que aumentar. O curso geralmente era de 3 horas mais 3 horas, às vezes era de 6 horas. Eu tive que aumentar a segunda parte por causa da discussão deles. Então fui explicando tudo que era. Quando acabou, esse aqui, que estava defendendo, foi atacado pelo outro que começou a combatê-lo. E o outro tinha muito mais gabarito, porque tinha toda a casuística. Agora, quando chegou, eu chamei eles à parte para conversar. E falei com um cara, falei assim, vem cá, você arranjou deferentectomia para ter uma opção de mulher, não se preocupar de ter filho com ela, foi isso? Para não arranjar um negocinho de casamento. Fala a verdade. Ele só riu, não falou nada. Quem ri? O outro, que era o da casuística, virou para mim e falou assim, Valdo, as coisas eu ponderei bem, vou julgar toda a minha casuística no lixo, não vou publicar nada, nunca mais quero fazer deferentectomia. Alguns de outros colegas, estava tudo lá, todo mundo viu o que ele falou. Esse cara é aqui do sul do país. Um grande cara, um grande cirurgião, fora de série. Então, por aí você tira agora suas conclusões dentro da sua medicina. Você entende? Agora, ó, existe um outro princípio da conscienciologia. Na dúvida, se abstenha. Esse é o melhor que a gente faz. Se você tiver em dúvida, não entra nessa. Agora, o que eu vejo é o seguinte, eu já vi muita besteira nisso. Uma outra coisa, existe uma outra coisa chata na deferentectomia. É o cara que, depois que passa a vida, ele arranja uma mulher muito bonita e ela quer ter filho e ele não pode ter mais. Pronto. Eles vão, não, mas dá para fazer reversão. Tem um monte de casos que não dá. Vai fazer, o negócio não funciona. Você já viu isso? Não é verdade? Então o negócio é terrível, porque aquilo ali às vezes é definitivo, não tem jeito não. Agora, o problema da salpingectomia é castrar a mulher, né? Uma porção de coisa. E o processo de hormônio piora tudo. Uma outra coisa que os médicos não falam, mas que é bom a gente falar para o mulherio. Cuidado com esse negócio de ligadura de trompa, que é uma das coisas primeiras que acontece, é ficar baleuda. A mulher aumenta a pelve e fica uma baleia. E a baleia é jubarte, da grandona. Isso tudo é a primeira coisa que acontece com o processo. Quanto mais nova,
mais fica redonda, mais arredonda o processo. Toda a experiência minha dentro dessa área. Bom, na sindromologia, eu gostaria de sugerir a síndrome de São Francisco de Assis. Né? Mas a síndrome de São Francisco de Assis, você está querendo? Mas ele não era assim simplório. Ele era muito vivo, o Chico de Assis. Ele queria suplantar Jesus Cristo. O povo é que acha aquele negócio dele falar com passarinho, isso tudo é demagogia religiosa, tipo Chico Xavier. Não vou no berço bico, não. Essa síndrome aí é besteira, ele não é, não. Ele era vivo para chuva. Outra coisa, o Chico de Assis tinha uma personalidade fortíssima, muito superior à do Cristo, em matéria de personalidade. Você sabe que fizeram cirurgia no olho dele, no tapa, e eles vendo tudo com a maior naturalidade. Mesmo no olho, ele não verteu nenhum alarme. Dizem que o homem era terrível, de forte. Por isso que ele mesmo criou o processo dos estigmas dele. Você sabe que aquilo é feito pela a cabeça e a ectoplasmia do cara funcionando no corpo. De modo que eu não vejo essa síndrome como boa, não. Valdo, que não deu. Aqui. Na estrangeirismologia, uma sugestão de uma expressão bem usada é o narrow mind. Narrow. Cara meio quadradão. Narrow mind. A gente já usou isso aí em outros narrow lugares. mind talvez seja uma sugestão. Pode ser colocada. Você olha aí, narrow mind, a mente estreita, bitolada. Professor Valdo, aqui na página 18, na paradoxologia, o senhor poderia falar sobre o paradoxo, por favor? O paradoxo da simploriedade, a crítica da pessoa cabotina. O caso é o seguinte, é o cara que fica falando certas coisas, com um cabotinismo enorme, exaltando a si mesmo, e com uma, vamos dizer, simploriedade. Ele não tem criticismo. Por exemplo, nosso presidente da República atual, ele é mais ou menos isso. Ele tem uma simploriedade, a crítica de pessoa cabotina, devido ao processo da demagogia. Nunca na história desse país, never, etc. Professor Valdo. Só dele ser cabotino já mostra a simploriedade, que é uma coisa muito óbvia. Entende como é que é? Está explicitado, né? Letra B, professor Valdo. Sim. Aqui. Sindromologia também, a síndrome do Peter Pan poderia entrar? Em função não, essa aí não é bem da simploriedade, é mais o processo de infantilismo, é a síndrome do infantilismo. Já está dentro do síndrome do infantilismo, já estaria então a do Peter Pan. Essa é mais infantil. Gente, eu vou responder aqui que hoje não sei porquê, é o dia das consciências. Tem um monte aqui comigo. Quando estou controlando as energias na técnica do EV, sinto uma energia mais densa, pesada, difícil de acelerar e pastosa. Não sei bem como descrever. Essa energia eu movimento por todo o corpo sem saltar a parte, mas não consigo acelerar. Se eu movimento-a mais rapidamente, só sinto o sentido que estou movendo, mas não tendo a sensação de estar movendo algo sólido. Devo tentar acelerar o mais sólido ou partir para a aceleração sem sentir essa matéria? O professor pode me explicar melhor essa sensação de leve e pesado? Olha, você está engatinhando, você está querendo saber tudo até amanhã cedo. Vai com calma. Daqui 2 anos você vai estar doutor nisso. Continua com o EV que você vai ver todos esses detalhes. Agora, eu só recomendo pegar o laptop e anotar tudo que acontece com você, para esclarecer bem com o tempo, para saber se você é um ectoplasta, o que é que se passa com você com o tempo. Isso aí é importante. Se há assédio, se não há assédio, o tipo de benfeitor extrafísico, quer dizer, amparador que você tem. Anota todos esses dados para ver. Agora, por exemplo, 6 em 6 meses, você dá um balanço em tudo que você escreveu e vê o que é que se repete. Essas repetições podem esclarecer muito o processo dos parafenômenos. Li agora pela manhã que a Dilma pretende criar um tipo de ProUni para o ensino médio fundamental. Ou seja, os alunos com maiores capacidades intelectuais, mais talentosos e habilidosos, teriam direito a estudar em colégios particulares, enquanto os demais permaneceriam no ensino público. Isso
não é igualdade no ensino. Entendo que isso vai causar mais desigualdade entre estudante de baixa renda. Isso aqui é mais uma para anexar aquela besteira do processo de colocar etnia diferente lá dentro. Cotas, é uma besteira. Como a Conscienciologia vê uma decisão dessa? É isso que eu estou falando, sou contra. E o que pode ser feito para ajudar a iluminar a mente dessas pessoas que estão no poder? Vamos dar um exemplo. A gente está tentando aqui estudar o que é democracia direta. Dentro de uma, vamos dizer assim, um sonho dinâmico, ou se vocês quiserem, é apenas assim uma pretensão muito grande, ou se quiserem, um idealismo excepcional, ou qualquer coisa. Mas é um utopismo total, um visionarismo imenso, não interessa. Mas a gente está mostrando o que é para começar a pensar. Sempre é bom falar de democracia direta. A TARES é o único instrumento que temos contra a simploriedade? Não, uma coisa boa chama-se cosmoética, chama-se raciocínio racional também. Estudo, não é isso? E quando a consciência rejeita veementemente a TARES, esquece, deixa ela na baratosfera dela. Esquece, seja quem for. Deixamos seguir o caminho dela e mais tarde nos encontramos nas quebradas da evolução, como o senhor costuma, essa já aprendeu. Indeed, yes, né? Of course, não é isso? Poderia aprofundar o porquê da não inclusão do termo ignorância na sinonimologia? É porque a ignorância a gente já chama que é o apedeutismo. Eu já tenho verbete para isso. Tem um monte sobre apedeutismo, não tem? Fala aí alguns aí que você achar para ele aí. Como discernir se em determinada situação estou agindo com imaturidade, ingenuidade e ignorância? Não precisa. Se há burrice, é o burral do burril de burrode, não interessa. Aí fica até secundário. O processo é sair disso. Vamos para a inteligência evolutiva. Você achou algum aí? Como é que chama? Douta ignorância. Viu? Seria bom ele ver. Ignorantismo. O que mais? Tem mais, eu acho. Além desse. Viu, companheiro? Olha aí o processo da ignorância, você vai ver que a gente já tratou disso. Agora, só para chatear. Compara esses verbetes que nós estamos falando com esse de hoje e vê as bobagens que tem. Vê se nós estamos escrevendo alguma coisa incompatível ou incongruente ou contraditório ou qualquer coisa nesse sentido. Albert Einstein disse: faça as coisas o mais simples que você puder, porém não as mais simples. A evolução consciencial e o uso da inteligência evolutiva nos leva cada vez mais a simplificar a complexidade existente no código, sem sermos simplórios. Podemos ver a evolução consciencial desse modo? É perfeito, estou de pleno acordo, assina embaixo isso aí. É o que nós tentamos fazer. Nós já falamos muito aqui sobre a simplificação da complexificação. Tem isso até em frase enfática nossa, não é isso? Em taxologia, o item 12, o chimarrão, o senhor poderia explicar um pouco mais? Quem é? Adélio, é você, Adélio. É você, falar sobre o chimarrão. Faz favor, o que você acha do chimarrão? Eu vou passar a minha palavra para um conterrâneo que é da República Gauchesca. Estava brincando com o Marcos que eu ia reclamar que estava o chimarrão na lista aqui, mas era brincadeira, viu? O chimarrão ele é cancerígeno e também o fato de você ingerir água acima de 30 graus, no caso do chimarrão, pode gerar câncer, né? Principalmente no esôfago, e não é percebido, muitas vezes ele é percebido só no caso mais terminal. Então, além de ser cancerígeno com substâncias tóxicas, você chupa muitas vezes o agrotóxico, além de chupar a baba dos outros, né? Então, ele é extremamente negativo. Não, e existe também o processo da AIDS. Né? A AIDS boca a boca. Dizem que nem os índios atualmente passam o cachimbo da paz mais. Da AIDS. Até o tererê também ele é negativo, porque tem substâncias que podem inibir o crescimento das crianças, né? Conclusão. O gauchismo tem muita coisa simplória. Não é só a bombacha. São amigos meus que falam.
Agora, ó, chimarrão, a gente respeita uma coisa, é o símbolo da bebida do Rio Grande do Sul. Mas veja, infelizmente, cancerígeno. Quando uma pessoa apresenta problemas com aparelhos eletrônicos do tipo, eles queimam na sua presença, reatores de lâmpada estouram, relógios analógicos de pulso atrasam significativamente, o que seria isso? Assédio, com certeza há. Todavia, posso considerar isso como efeito físico involuntário? Olha, nem sempre tem assédio. Vai devagar com isso. Isso aí mostra que a pessoa, ela tem ectoplastia. Ela tem problema. Eu, por exemplo, quando eu estou com energia demais, tem certas coisas que eu peço aos outros para fazer em matéria de máquina, para eu não entrar nisso. E eles acham, e eu, às vezes, falo, não, eu sou burro, não entendo nada disso, não sei nada. Acerta para mim. É só para não mexer, porque se eu mexo, às vezes, tem muita coisa, principalmente que aparelho dos outros, etc., tal, que está cheio de energia gravitante, eu chego lá, começo a mexer para limpar aquilo, tudo pronto. Vai tudo para o beleléu. Então tem que ir com calma. Agora, ó, não fica pensando que isso é só assédio, não. A coisa mais séria, se tem esse monte de gente, com uma pessoa só, presta atenção, isso é ectoplastia. Uma coisa boa é ver se essa pessoa, ela aumenta ou dá diferença muito súbita de temperatura no corpo. Se esfria ou esquenta de uma hora para outra também, isso também é importante. Agora, esses casos assim são bons para a gente ver, que às vezes mexe na televisão e aparece a mensagem na televisão. Sem mais nem menos, eu já vi isso tudo. Outra coisa, aparece aqueles meus casos, por exemplo, igual lá na Glória, que eu estava falando um negócio e nós todos pedimos para ninguém gravar nada. Agora, a dona gravou, começou a aparecer uma mensagem na gravação dela, 2 delas. Você lembra disso? Lá na Glória. Ontem o senhor disse que o fato da minha blusa ter aparecido cortada pode ser ação de um assediador. E, pelo que entendi, obedecendo a demanda de um despacho, coisa que não duvido. A pergunta é, como reverter isso? Se algo chega a se materializar em um nível desse, as energias usadas devem ser de uma densidade terrível. Como posso neutralizar um trabalho em Quimbanda ou Umbanda de maneira cosmoética? Primeira coisa, julgar tudo quanto é coisa, que eu garanto. Se não tem gente que trabalhou nisso, tem objeto que serviu de link, de ligação. Pode olhar na sua casa que deve estar cheio de bagulho. Está aí uma casa que você precisava de ir lá. Ela é especialista para limpar esses assuntos. Isso aí é que ela mora longe. Dá uma limpeza na sua casa, olha bem. O problema todo é o seguinte, aí no caso foi blusa, lembra-se, em homem é na cueca. Eu já vi divórcio de vida cueca. Divórcio. Separado. Coisa séria, por causa da cueca. Agora, eu só vi o caso depois, a pessoa trouxe a cueca para eu ver. Entende? Eu falei assim, então a causa do despacho, foi o despacho que fez o negócio e fez o divórcio. Então a causa era aquela cueca. Eu examinei e estava tudo lá. Agora, ninguém me falou nada. Eu estava contando assim o fato quando me falaram. Fala com ela sobre roupas íntimas. Então eu falei assim, não tem uma roupa íntima dele que aconteceu alguma coisa nesse sentido? Eu não vou falar aqui qual é a profissão do homem, mas ele era obrigado a sair de vez em quando para viajar. Então, foi numa dessa que aconteceu o negócio, que ela foi ver e achou. E lá estava o negócio. Agora, veja, o despacho é para ele separar dela. Eles conseguiram, o despacho deu efeito. Agora, eu conversei muito, conheci o homem, mas conversei muito com a mulher. E aquilo acabou mesmo, para valer. Eu também não vou falar qual foi o estado, nem nada da situação, porque senão isso pode ainda, esse povo tudo existe, né? Vi um vídeo onde o professor aparece fazendo uma psicografia, com a postura típica, mãos na cabeça e utilizando lápis. Qual a explicação que o professor dá para levar a mão na cabeça? Por que lápis e não caneta? Caneta é mais difícil, ela emperra. Agora o lápis, se coloca uma porção, quebra um, você pega outro. Lá, quem está ali pega outro. O negócio tem que ser rápido. E é mais fácil. Agora, outra coisa, a postura na cabeça, isso é típico, você tem que usar a técnica que eles já existiam. Eu, quando comecei a fazer psicografia, já tinha um monte de gente que já fazia daquele jeito.
Eu segui o que havia. Em fatologia, 7ª e 8ª linhas. A simploriedade predominante nos pedidos de assistência pela TENEPS. Isso eu já respondi aqui. O que o professor considera simplório nos pedidos que recebe na sua TENEPS? Poderia dar o exemplo de um pedido simplório que recebeu várias vezes nesses anos todos? Eu já falei tudo. Em efeitologia, o efeito casulo. Poderia explicar o que é esse efeito e qual a sua relação com o verbete hoje, simploriedade? Quem é que quer explicar? Vocês querem falar alguma coisa sobre o efeito casulo? Adriana, você que é especialista. Não, porque o casulo, ele lembra a situação da pessoa estar fechada dentro de um local, é um casulo. Então, ela se fecha como um útero. Então, o efeito casulo é provavelmente se a pessoa é simplória, ela está fechada dentro dela mesma, ela não está vendo a realidade. Nova. Isso, ela se fechou para a realidade. É assim que eu entendo o efeito casulo. Ontem lhe perguntei o que outra técnica poderia fazer para dinamizar o processo da ortopensanidade. O senhor me recomendou a TENEPS, a qual eu já faço. Que tal praticar o circuito corono-fronto-chacral constantemente junto ao arco voltaico e o EV? Isso aí é um problema seu, mas olha, arco voltaico é arco voltaico, ele não admite outra coisa junto não, porque já exige muito para ser bem feito. Se você colocar muita coisa nisso, daí a pouco você vai querer colocar cristal, pêndulo, esquece isso. Olha a vontade que tem que funcionar, o maior poder da pessoa. Não tem irmão, somente uma irmã. Estive aí no CEEC. Sei, então você é outra pessoa. Conversando com o senhor no começo de agosto, lembra? O senhor me falou sobre os aviadores alemães da Segunda Guerra. Sim, eu sei agora quem é. Porque tem uma pessoa com esse mesmo nome seu. Estava olhando agora com calma. Por isso que eu estava querendo saber se era outra pessoa. Estamos a 3 dias do 2º Encontro Internacional do Colégio Invisível da Dessomatologia, CID, em Lisboa. Sendo assim, em homenagem ao dia de finados, ou seja, dos refinados, gostaria que o senhor comentasse por que a dessoma ainda é o grande problema para algumas consciências. É porque as pessoas, na hora que ela assenta a vida dela, quer se sentir bem, ela deixa tudo e não pode carregar nada. Como a consciência pode se preparar para dessomar com elegância e dignidade? Sempre lembrando que tudo vai ficar por aqui mesmo. Quais as condições necessárias para que as consciências, na condição de paracomatose pós-dessomática, possam superar essa situação patológica? Olha, a paracomatose é difícil. O problema é a pessoa fazer a reciclagem, evitar a ilicitude, não entrar em criminalidade ou marginalidade nenhuma. O processo é esse. Jamais participar de alguma máfia. Fugir disso. E a paracomatose quase sempre é levada por algum dolo, alguma coisa séria, anticosmético. Em paradoxologia, o paradoxo da simploriedade é a crítica da pessoa cabotina. Isso também nós já falamos. Poderia ampliar o assunto e exemplificar para um melhor entendimento? Isso aí eu já disse, né? Calma. Em holotecologia, a absurdoteca e a bizarroteca. Qual a relação desses dois itens com a questão da simploriedade? Você quer mais absurdo do que uma coisa? Não é? Simplória. E a bizarroteca, né? Olha para mim como é que fica para consertar o velocípede do meu filho, que isso aí está sendo um problema da família. Que a gente conserta o negócio dá para trás. O que tem esse velocípede? Aí era o caso, né? Telefonar para ela e falar assim, olha, eu vou mandar o dinheiro, vocês compram o outro. Na rua tal, número assim, a marca do velocípede é tal. É uma saída. Mas nem sempre eu não posso fazer uma coisa dessa. De maneira geral, a eliminação da simploriedade passa pelo investimento constante na tridotação consciencial, intelectualidade, parapsiquismo e comunicabilidade, levando ao desenvolvimento da inteligência evolutiva? Sim, é por aí, está certo. Está pensando direitinho, of course. Poderia explicar quanto à taxologia, item 6, besterol? É preciso explicar o que é besterol? Tem verbete só sobre o besterol, não é isso? É só olhar como é que é. É daquele nosso amigo lá do Rio, aquele rapaz, que criava muito besterol, gostava muito disso, fez até coisa para a televisão. Né? Aqui. Na simploriedade, a síndrome de Dom Juan seria uma simploriedade?
Não. Dom Juan é um cara de lábia grande, alta apresentação, tapeia todo mundo. É acima do Casanova. Não é assim, não. Professor. Tem outros nomes que eles usam para isso aí também. Aqui na B. Não é só esse, não. Sim. Quando o senhor falou aí na questão de... o senhor falou em simplicidade, né? Aqui não tem um verbete frugalidade complexa, onde fica claro a homeostasia, né? É um verbete homeostático. Então, de certa forma, quando você fala de simplicidade complexa ou de simplicidade como um todo, prática, útil... Se é uma simplicidade complexa, já não é mais simples, é para a gente mostrar isso. Há uma complexidade, o processo é mais embaixo. Pensa bem. Porque aquela questão do keep it simple, né? Mantenha as coisas simples para não complexificar demais e acabar... O processo a gente tem que levar as coisas simples para o povo entender, mesmo se o negócio seja muito complexo. Mas, por exemplo, há certas complexidades que nunca podem ser simples. Agora, a ciência há muitos anos já fala. É impossível você fazer com que a população da cidade de São Paulo toda entenda o que é a teoria geral da relatividade. Isso é impossível. Nem a metade não vai entender nada. Então, como é que você vai pôr as coisas simples? No sentido de não complexificar demasiadamente, a simplicidade ela está tranquila, correta. Agora, veja, eu falei lá, anteontem eu fiz essa palestra lá. 2 horas, eu falei para 320 pessoas. Há muito tempo que eu não saí para fazer palestra nenhuma em parte nenhuma. Agora, o que é que se passa? Eu falava uma coisa, traduzia aquilo, falava uma terceira posição, para todo mundo entender. Você viu que ninguém perguntou nada que eu falei, eles perguntaram depois, além do que eu falei. Por quê? Eu traduzia tudo dentro do processo, para falar nas 3 classes. O simplista, simplório e simplão, o mediano, medíocre e vulgar, e aquele inteligente que acha que é tudo e que é o sábio, dono do cosmos. Então eu falava o dono do cosmos, o vulgar e depois o simplão. E dava uma porção de fato. E outra coisa, praticamente sem ler papel nenhum. Eu coloquei só os dados dos tópicos só. Mais nada. Fiquei até em pé para falar, etc. Entende? Agora, parece que o povo entendeu, com calma. Eu sabia por causa das reações das caras e bocas. Os caras que começavam a rir, mexer. Valdo, na paradidática da Tales, a parte mais difícil é essa. Você a sinopse, síntese, tradução, para chegar no nível do interlocutor. É isso aí. Então, a perícia didática da Tales, ela está agora, justamente veja, nessa complexidade. Eu aqui com vocês, como o negócio agora piorou, porque aqui já não tem mais simplórios, eu então uso o recurso do dicionário de sinônimos. Então começa a falar, daí a pouco eu falo 5 coisas que se equivalem. Antes que perguntem. Por quê? Aí todo mundo sabe o que é. É o jeito. Os bordões também, os adágios e bordões, eles funcionam. Você já notou, por exemplo, eu às vezes vou falar abordagem. Aí eu vou assim, abordagem, é análise. Depois você vai levar para uma síntese. Agora, tem exegética. E tem o processo da hermenêutica. Não é? E por aí vai. Isso é uma investigação. Isso é uma pesquisa. Tudo eu falo. Agora, para isso, você tem que ter procedimentos. Agora, esse procedimento leva você para metodologia. É a metodologia da ciência. E por aí vai. Aí, todo mundo fica sabendo alguma coisa que eu estou falando. Não é possível depois dessa. Não é possível. Você está entendendo? Alguma coisa vai pegar. Vai pegar. Agora, em termos didáticos, é importante o entendimento dessa frugalidade complexa versus simploriedade, né? Para a pessoa poder saber o que é um e o que é outro. Outra coisa, eu não sei se já percebeu. Olha bem na enciclopédia. Há uma série de confrontos, cotejos, paralelismos, aquelas colunas, de propósito, para a pessoa pensar. Tem uns que chegam bem perto, não tem nenhum igual. Mas tem muitos que são bem em aproximações uns dos outros. Porque muitas de um capítulo para outro, de um verbete para outro. Ela pensa que está sendo, está simplificando e está sendo simplória. Erroneamente. Então, a abordagem é importante. Outra coisa, tem gente que sabe uma ou outra expressão do assunto. Para quando ela lê aquilo, ela fala assim, não, isso está muito simples.
Então eu coloco todos os simples e os complexos, que aí ela não vai ver tudo. Sempre tem alguma coisa que vai dar um impacto. A pessoa vai falar e fica calada. Opa, você falou isso, então examina o outro. Aí, se eu coloco uma listagem muito grande, a maioria boia. Eles não conseguem falar tudo que está ali. Então tem que estudar mais. Você me permite fazer uma atualização do filme? Sim. Faz favor. Nós estamos no seguinte pé das coisas. Nós estamos em franco processo da roteirização do livro Cristo Espera por Ti para o longa-metragem. Quinta-feira próxima nós vamos ter a 5ª reunião. Inclusive vamos ter participação de 2 pessoas de Barcelona online e 2 de Gramado, né? Cassandra e Márcia, que vão acompanhar de lá, junto com a equipe daqui. Essa semana eu recebi mais 2 currículos de atores. Uma atriz do Rio de Janeiro, que tem um currículo até extenso, embora ela não seja tão conhecida. Mandou a foto? Linda. mandou foto, é uma jovem. E um rapaz de São Paulo, o currículo chegou hoje. Todos os currículos dessas pessoas, por exemplo, ofereceram especialista em make-up, de televisão, tudo isso. A gente está relacionando a parte para ir chamando essas pessoas na medida do interesse, né, de cada um. E nós temos uma visita... Parece que os próprios fatos já nomearam você como a dona do casting. Estou fazendo casting, Valdo. Eu nunca pensei que eu fosse chegar nesse ponto. Mas a vida às vezes exige. A vida dá muitas voltas. Eu tenho voltas. feito casting da Conscienciologia minha vida inteira. Olha vocês. É verdade. Você sempre falou que você era um expert de achar os talentos. Tem os nomes, né? Talentos. Tem nome que eu uso para isso aí. Você tem que ter, olha aqui, perfilologia, lentologia. Exatamente. Hominologia. Agora, que coisa mais curiosa. Caracterologia, tipologia. Nós estamos, então, juntando essa perfilologia. Personologia. Estamos juntando, está tudo caminhando. E temos uma visita técnica para fazer agora, ou ainda em novembro, ou início de dezembro, a Valença. Nós vamos visitar o Osmar, porque lá ele está lidando hoje com uma quantidade de documentos que não tem como ele viajar e vir para cá. Então, nós vamos lá para receber dele em mãos, presencialmente, já uma primeira versão do dicionário. O dicionário é um dicionário raríssimo, de ponta, muito sofisticado, que não tem nada de simploriedade, que são as expressões usadas nas obras de Balzac, em francês, para traduzir o Cristo Espera por Ti para o idioma francês. Como o Osmar está sempre falando, evitar o ridículo. Então, não pode ser uma coisa rebuscada, que fique totalmente artificial. Agora, das coisas todas que eu li aí sobre o filme, ninguém levou o Osmar a ridículo, não. Está todo mundo respeitando. Quando fala dele, eles têm até medo de estar falando dele. Ele teve com um grupo de franceses, o cônsul da França, uma opção de pessoas. Quando ele apresentou o extrato do dicionário, eles caíram duros. Para mim, ele é o maior balzaquista vivo. Impressionante. Ele é o nível de detalhismo. O cara que mais entende de Balzac. Hoje, o nível de detalhismo que ele alcançou é muito raro. Então, nós queremos garantir a segurança desse material. Ou vamos no penúltimo fim de semana, agora de novembro, ou na primeira semana de dezembro. Vamos passar lá uns 4 dias, filmando, organizando o material dele junto com ele e recebendo a cópia do dicionário para vir para cá. Então, é bom que a gente continue recebendo adesões, pessoas que querem ajudar. Vocês vão fazer o backup do trabalho dele. É essa a ideia. Você chega lá e fala. Imediatamente. E um making-off de tudo isso que está ocorrendo durante esse período. Agora, se filmar, isso vai ser ótimo. A ideia é documentar. Hoje nós temos 42 pessoas que aderiram ao trabalho assim espontaneamente. Na filmagem, filma todos os interiores do escritório e do trabalho dele lá. Essa é a ideia, Valdo. É importante. Documentar tudo, guardar todo o material dele. E o quadro, ele está doando aquele quadro do Paul Potter, ele está doando para a holoteca, vai doar. Mas a ideia é que ele venha pessoalmente fazer a doação aqui. Seria bom. Essa é a ideia. Já conversamos, coisa mais solene. Conversamos com a Nara também sobre uma exposição de Balzac em grande estilo, mas é coisa para daqui a uns 2 anos. Então, quem estiver interessado, é só se comunicar. Agora, gente, eu acho que já preencheram aí as lacunas. E eu queria pedir uma coisa para vocês, se vocês me ajudarem. É um trabalho que eu estou tentando fazer e que eu tenho uma certa dificuldade. É preciso ouvir a voz de fora. Então, eu queria a opinião de vocês. Agora, de que modo? Não é bem um verbete que eu vou fazer, a coisa é mais embaixo, mais séria hoje. Mas isso pode acabar sendo um verbete oportunamente. O que eu quero é o seguinte, eu quero estabelecer um consenso entre nós, não quero que a minha opinião prevaleça em nada,
Quero ver primeiro a de vocês, para depois a gente ponderar. Eu quero o seguinte: quais são as 10 maiores ideias originais da Conscienciologia? Agora, seria bom vocês aí, ó, todo mundo me dá a opinião. Inclusive, ó, vocês aí, ó, teletertuliano, do Brasil ou de qualquer continente que esteja ouvindo, mande as 10 maiores ideias originais da Conscienciologia para a gente. Eu depois vou tabular isso tudo para ver o que a gente faz. Eu só quero 10. Pode falar uma já? Pode falar à vontade. Pensene. É. Tem uma, por exemplo, que eu acho que é fantástica, mas eu não sei se eu devo falar. Vale a pena falar? Não. Que é? Não. Princípio da descrença. Não. Ninguém falou nada? Curso intermissivo. O que vocês acham? Ah, eu tinha falado? Eu não vi nada. Mas essa é séria, não é? Agora, o que eu quero é o seguinte: faça as 10 palavras, ou 10 expressões, ou 10 conceitos básicos, na ordem de importância que você acha. Pode colocar até mais de 10 se quiser, mas agora eu quero ver são as 10 primeiras, que é o que manda. Com isso eu vou chegar num consenso. Depois vocês me dão, é só escrever. Se não tiver folha, aqui tem, tá? Folha em branco. Pode ser hoje, pode ser amanhã, vocês veem o dia que for aí, tá certo? Vocês entenderam o que eu quero? Um pedido mais simples do que esse não é possível. Em compensação, uma resposta mais inteligente do que essa também está difícil, não é? Vocês têm que se mexer. Seria o ideal, né? Põe em ordem. Entende? Eu já dei uma dica, né? Que é esse processo aí. Eu estou falando, por exemplo, o curso intermissivo seria uma ideia braba. Agora, ideias originais, as maiores ideias, 10, a gente vê como é que é. Com isso, eu vou checar os meus verbetes, as coisas que eu já fiz, o processo todo, para ver a opinião de vocês. Vocês que estão de fora, sabe? Isso aí foi um processo dessa madrugada, eu nunca pensei nesse ponto. Já escrevi um monte de coisa sobre 10, 20, 50, 100 processos nossos, mas não 10 assim para pedir a opinião do povo. Eu quero as suas, viu? Ó, meu Deus do seu nariz. Se deixa ver. Vamos ver você. O que você acha? Hã? Professor. Pode entregar a hora que for. Vocês sabem onde é que eu estou. Eu estou sempre por aqui, né? Todo dia. O senhor poderia aprofundar mais a questão do laboratório de ectoplasmia, a ideia da utilização de técnicas para que a pessoa tenha visualização do processo de energia, qual é o ideal, o que se pretende em termos de... Você está falando desse laboratório que vão fazer com as Isso. máquinas? Vamos ver, né? Eu estou esperando para ver o que vai sair disso. Eu queria saber a origem dessa ideia. Qual foi o objetivo inicial para se construir o laboratório? A ideia era que as pessoas... Porque nós temos que fazer pesquisa. Laboratório é uma coisa de pesquisa. Uhum. Eu já fiz laboratório, tudo quanto é jeito, para fazer pesquisa desse jeito. Inclusive fiz um que era da pré-cognição. E o fato de se utilizar a questão da tecnologia, algum tipo de máquina, algum tipo de processo mais intrafísico. Muita gente hoje está estudando isso. Então Sim. É importante entrar com as máquinas para a gente ficar sabendo o que é. Eu acho que a consciência é superior à máquina, mas nós Sim. não podemos desprezar a máquina. Sim. Você vê que nem o processo do cosmos, a própria natureza, a vida não despreza a máquina. Aí, fizeram essa máquina aqui. Minha máquina. Eu vi que a minha máquina está boa. Em relação com o povo que eu encontrei lá, meus colegas, estou bem. Estou dançando o rally-galho. Sim. Eu lembro que eu fiz uma pergunta sobre essa questão da tecnologia. O senhor disse que a consciência é superior, é necessário o processo de autorreciclagem, mas é válido. A pergunta vem justamente sobre... Máquina a gente não pode desprezar. Ninguém vive nessa dimensão sem máquina, por causa do corpo humano. É a primeira máquina que tem. Eu já falei isso aqui quantas vezes. Se existisse, então, alguma forma de fazer com que as pessoas que não conhecem energia conseguissem ver,
talvez já fosse uma primeira. O que eu acho é o estado vibracional para a pessoa, não precisa de ver, ela sentir a força do estado vibracional, a força da energia dela, a vontade dela materializada, compacta, concreta. O estado vibracional permite isso. Se a pessoa faz isso, ela defasa no resto da vida dela. Sim. Por isso o estado vibracional é uma chave. Agora, um cientista convencional, né, que é relutante. Aqui, esqueça esse cientista. Vamos ver, qualquer pessoa, se ela conseguir melhorar, ela vale mais do que o cientista. Se ela tiver certeza dentro dela, ela admite, fez a experiência, passou pelo princípio da descrença, e ela admite o processo da energia, acabou. Essa defasa. Ela vale mais do que um cientista convencional, seja o que for. Por quê? O exemplo dela e a energia dela vai melhorar o processo da forma onde ela está. A forma, holopensene. Agora, professora, se nós admitíssemos um caso seguinte, o cientista convencional que está lá, que fez curso intermissivo e que está travado, que não admite ainda as ideias, apesar de ter feito curso intermissivo. Talvez o fato dele ter uma vivência dentro desse laboratório fosse provocar algum tipo de crise, algum tipo de reviravolta e fazer com que essa pessoa... Às vezes é problemático isso aí. Primeiro, as consciências não vão fazer estupro na pessoa. Pelo impacto. Segundo, uma projeção vexaminosa só se faz com muito mérito da pessoa. Se a pessoa é muito egoísta assim, ou ela é muito neofóbica, ela não tem tanto mérito. Fechado. Ela nunca vai receber isso. É uma projeção vexaminosa liquida com o assunto. Certo. Mas é difícil. Agora, o que é interessante é ponderar o nível da pessoa. Como é que ele está ali? E você abordar essa pessoa por aquele nível. Onde é que é o flanco mais adequado para acessar aquela consciência? Isso às vezes importa muito. Professor, aqui não há? Sim. Na página 17, a fatologia, a quarta linha. Eu queria entender melhor aquela questão da necessidade da consciência. Está alerta a respeito das influências da singularidade gerada pelos seres lavados cerebralmente, consciência, etc. Você eu não entendi assim. É isso? Parece que isso para mim é questão de assédio, mas o senhor coloca como fosse assim. Não, tem de tudo aqui. Por exemplo, uma pessoa, você entra numa família, está cheio de gente, casca grossa, trancada, etc. E eles fazem pressão, direta ou indiretamente, pelo próprio exemplo deles sobre a sua vida. Então ele trava a opção de gente de evoluir. Está cheio disso. Uma pessoa fanática dentro da família, que ela domina, seja lá uma família paternalista ou maternalista, pronto. Só aquela repressão, a coerção que tem ali, vai tudo por água abaixo. Então, é a necessidade da consciência intermissivista estar alerta quanto a isso. É um problema. Agora, tem gente que desespera. Eu lembro uma vez que chegou um rapaz para mim, ainda moço, estava lá por 18 anos, 19, fortão, e ele falou assim, olha, nós somos 6 pessoas na minha família, eu não aguento as outras 5 pessoas, estou custando a me aguentar. Porque eu tenho as minhas ideias, que eu estou de acordo com você, tudo isso. Eu faço projeção, sei tudo o que se passa. Lá em casa eu não posso nem mostrar um livro que eu esteja estudando sobre isso. Eu quero sair de casa. Eu falei assim, você está podendo sair? Estuda bem. Porque tudo, a saída do lar, a saída de casa, tem que ter determinadas demarches. Eles lá não precisam de você. Você é o único filho. Era o pai e a mãe, e tinha mais uns 4. Ele era o único filho, o resto era a moça. E ele era dos mais velhos. Eu falei assim, você está com um problemão. Tenha paciência, vai chegar uma hora que você vai ter liberdade para tudo. Mas é justamente o caso disso. A simploriedade desse povo. E aquilo causava brigas homéricas dentro da família, se tocasse desses assuntos. Mas eu não entendo como o senhor coloca isso de uma forma que fosse simplória, porque parece complexa. Para mim parece oposto, não parece uma coisa simples, parece uma coisa complexa. Uma das coisas mais complexas que tem é a ignorância. A simploriedade é uma das coisas mais complexas que tem. Olha bem, nós temos um gatão lá em casa, 7 quilos, 84 centímetros, desse tamanho.
Ele tem a cabeça desse tamanhozinho. A gatinha é desse tamanho, é muito mais inteligente que ele. Ele, daquele tamanho, de vez em quando, ele bloqueia a rua. Então, você quer passar, ele se estende assim, ó, para você mexer com ele e não passar. Agora, ele não raciocina que a gente pode pisar nele. Então, quer dizer, um cara simplório, esse é terrível. A gatinha já não é arisca, vivória, fica de olho, ela sabe olhar até de lado, assim, ó. Terrível. Ele não. Bom, tranquilão, de modo que pensa bem. É uma complexidade isso aí. Agora veja, o gato é uma coisa mais ou menos normal, né? Por causa do nível evolutivo dele. Mas uma pessoa já não é mais gato. E ela ser simplória, olha que complexidade. O que é que essa pessoa não tem que passar por cima para ser boboca? O masoquismo que a pessoa pode ter. Todas essas bobagens que tem por aí. Olha o processo de fanatismo. Olha o fã-clube. Olha os torcedores de futebol. Olha as passarelas da moda. Como tem besteira nisso. Waldo. Pensa por aí. Aqui no ar. Sim. Você já viu, tem uma linha editorial agora completa, For Dummies, que chama. Para idiotas, né, que chama. Vende, que é um absurdo aqui. Esses livros já tem mais de duas... Não, pois é, existe essa linha, né, não é agora, mas agora que chegou no Brasil, inclusive. Dumb for this, dumb for that, tem de tudo. Isso é antigo. E vende muito. Agora, o americano gosta disso. Em taxologia, item, racismo, a superestimação da própria etnia. O que é que nós precisamos explicitar isso aqui mais? Olha o que aconteceu com o processo nazista. Nazista, foi terrível. Nos próximos dias teremos em alguma cidade o feriado da consciência negra. Pois é. Qual a opinião do professor sobre esse fato social? Eu acho que todo mundo tem direito de fazer o que bem entender. É igualzinho a parada do orgulho gay. Eu também acho que todo mundo tem direito de fazer isso, está tudo certo. Cada um faz o que pode. Agora, nessa questão da superestimação da própria etnia, cada um aquilo que ele pensa. Pense bem o que aconteceu com os nazistas, que é a etnia germânica, ariana. Colocar a ciência convencional, item 20, eletronáutica, taxologia, na condição de pessoas simplórias, crédulas, tolas, ingênuas, não foi exagero do professor? O que poderia ser dispensável? Não foi, não. Vocês já pensaram, um cara super inteligente, que já vem não sei há quantos séculos, há mais de 15 vidas, com muita lucidez, ele chega aqui e fica tomando conta de elétron mais uma vez? Você não acha que isso é simploriedade? E nome que a gente vai dar para ele? Burro, burral de burril totalmente, ele não é. Ele é bom em matemática, é ótimo em física. Está entendendo? Mas agora, vamos ver como é que fica isso. Olha lá, o Arlindo gostou dessa, o Rosana, o Arlindo gostou. Mas agora veja, há simploriedade nisso ou não há? O professor cita muitas vezes na tertúlia grandes juristas, criminologistas, advogados. Ponce de Miranda, Norberto Bobbio, Enrico Ferri, entre outros. A razão pelo qual o professor o cita é devido ao quê? Ao estudo da cosmoética, por exemplo, o processo é sério. Ponte Miranda, esse foi um filósofo também, não foi só jurista. Norberto Bobbio, a mesma coisa. E outra coisa, só o modo do Norberto Bobbio escrever, você já assina embaixo, é preciso ler o homem, você aprender alguma coisa. Enrico Ferri, ele, só aquilo de mexer, olha, eu estou sentindo a presença de um deles aí. Não é o Pontes. Pontes, ó, a energia. Sentindo? Pontes. Agora, o caso é o seguinte, o Enrico Ferri, por exemplo, foi uma coisa terrível, Ferri, devido ao processo da defesa dele, o modo dele escrever para defender contra os criminosos, aquele negócio todo que ele fez. O homem foi o maior jurista dentro da área de criminologia, que é a mais difícil que tem. Esse é o motivo que tem. Agora veja,
Que há cosmoética nisso? Há. Por exemplo, o Norberto Bobbio teve muita bobagem na questão de comunismo, aquela coisa toda, mas ele andou reformulando uma opção de coisa dele, é coisa séria. Esses 3 caras aí, por exemplo, a meu ver, foram melhor, por exemplo, do que o seu amigo alemão lá, o seu. Heidegger. Foi muito melhor do que o Heidegger. Porque o Heidegger permaneceu lá aqueles anos todos como nazista, e não saiu disso. Que mau exemplo que esse cara não deu. E outra coisa, não adiantou nada ser amante da sua outra amiga, tá certo? A Hannah Arendt. Não. O senhor poderia comentar na fatologia, penúltima linha, a logicidade aparente das conclusões superficiais? O caso é o seguinte: nós estamos debatendo uma coisa, então, daí a pouco a pessoa chega numa conclusão super rápida, antes da gente terminar já deu lá uma ideia. Isso é uma conclusão superficial. Então, aparentemente tem uma lógica, é a logicidade aparente. Mas é preciso ir com calma, que às vezes não é bem assim. Você já viu que de vez em quando eu falo um assunto, uma pessoa fala na mesma hora, mas quase sempre. Aquilo é preciso examinar mais, a gente tem que aprofundar mais, para não ficar nisso, que aquela conclusão foi precipitada e às vezes muito simplória. É preciso ver o caso com calma. O senhor falou sobre cartas e pedidos de assistência e as diversas situações que ele escreve. Eu fiquei pensando nos evoluciólogos. Eles fizeram esse caminho de assistência, sabem tudo de todos, e o amor deles é incondicional. A maturidade da consciência faz com que ela saia dessa simploriedade? Pode-se dizer que o caminho é atalhos? Está perfeito. Of course, indeed, é tudo que você está certo aí. Ultimamente, quando faço EV, percebi que a mobília das esquadrias, assim como as lâmpadas, fica instalando. O que pode ser? Primeira coisa, é preciso ver se isso não é mudança de temperatura. Por exemplo, se você entrou dentro daquela peça, de um quarto, uma sala, e ligou a parede de ar-condicionado e apagou a luz na hora que você está fazendo o EV, o próprio processo de limpar isso aí da alteração instala tudo quanto é coisa. Madeira instala, processo de lata, isso é muito comum. Então é preciso de primeiro afastar essas condições físicas do processo. Olha bem, a parede de ar-condicionado, apagar a luz, acender luz, problema da temperatura. O ideal, por exemplo, num caso desse, você pode colocar um aparelho que mede do jeito que nós temos esse aqui, ó. Ele está medindo, lá fora está 28 graus Celsius, aqui dentro está 22 agora. A umidade do ar está 47% aqui dentro. Agora é 2 horas e 2 minutos. E aqui tem um outro que confirma aquilo ali. Sabe, que você sabe, eu sempre uso 2, 3, né? Cada um. Então, o processo todo coloca um desse aqui, ó, que vê a temperatura aqui dentro e outra lá fora. Por aí você vai ver. Se a temperatura, por exemplo, você entrou, ela estava a 24 graus, depois você fechou, apagou a luz, etc. Daí a pouco ela está a 20, tem alguma coisa nisso tudo. Isso aí então altera, pode haver uma porção de estalo por aí afora. Então, se estamos offline, essas aqui então fica para depois, são 3, porque é tudo de fora, não adianta eu falar. Esse último já estava ainda? Esse. É bom também colocar. Então, ó, o resto vocês ficam, como é que é a síndrome? A técnica da ansiedade. Mas esse aqui eu não vou falar, vamos deixar para amanhã, porque se está offline, não adianta. Então, o caso agora, a briga é particular, é só nossa. Tá certo? Você sabe das coisas do Brasil que era assim, né? É o cara que eu conheci. Eu chegava e via a briga na rua, aí eu chegava lá e falava assim, essa briga é particular, o cara dava um tapa na cara dele, eu falei assim, não é. Então deixa eu entrar. De modo que o problema aqui é esse. A nossa briga agora é particular, não tem nada que ver fora. O que tem? Estava consultando aqui o simplório, ele é só nosográfico, uma dúvida, até na... Agora, quando a gente pega a simplificação e o simplificar, a impressão que se tem, até pelo dicionário, que ele é neutro. É o caso, por exemplo, a síntese. A síntese
é um caso de simplificação positiva. Mas aqui no meu caso eu estou chamando a atenção para a parte patológica. Aqui a simploriedade, ele realmente é só... É a parte, vamos dizer, extrema, radical, aquela que faz mal. Faz mal assim, evidente. Não tem jeito de defender. Mas dentro disso... Olha só, é o homo stultus e o homo obtusus. Quer dizer, não tem saída. É o apedeuta. Tá certo? Porque aqui, ó, tem aqui, ó, Homo sapiens apaedeutas. É de propósito. Não, é mais para o pessoal aí não confundir simplificação com simplicidade, que são coisas diferentes. São. Agora, por exemplo, a síntese, eu gostaria que você até analisasse. A síntese é uma coisa positiva e ela é mais... A síntese é uma coisa positiva e ela é, na verdade, uma compactação. Ela é uma miniaturização de uma análise mais ampla. Então, faz a compactação da história. Isso não quer dizer que seja mais simples. Ela pode ser muito complexa. Então, há uma síntese mais substanciosa e outra síntese menos substanciosa. Mesmo a síntese, ela pode, dependendo da síntese, ela pode ser até mais complexa, eu concordo. Mas existe uma síntese também mais simples. Depende do caso. Depende o conteúdo, o contexto, a condição que está ali. Isso é verdade também. Agora, o que é interessante nisso tudo é que eu falo que esse verbete é nosográfico, o tema central. Mas a especialidade é evoluciologia. A gente mostra que isso aqui não está parado no tempo, a coisa está em evolução. Nós vamos ver para onde vai. Agora, ó, eu vou aproveitar só para falar para vocês algumas coisas que eu quero acrescentar aqui. A amido está aí, mas eu já vou acrescentar umas 11 coisas. Aonde está assim, ó, 13, silício, eu vou colocar masoquismos. 14, circuncisão, eu vou pôr mutilação sexual masculina. 16, criogenia de corpos, eu vou pôr cadáveres. Porque o povo gosta de chamar corpos, eles não chamam cadáver, mas o processo é cadáver. A criogenia trabalha com cadáveres. O negócio de falar corpos, isso é eufemismo. 18, dogmatismo, eu vou falar verdades absolutas. A 20, eletronáutica, ciência convencional, eu vou pôr fisicalista. 21, eremitismo, eu vou pôr cenobitismo, que também é mais ou menos a mesma coisa. Excomunhão, eu vou pôr maldição cristã. Vocês já pensaram, eles não gostam de falar, mas a excomunhão é a maldição cristã. Então a Igreja Católica não pode falar nada sobre o processo de maldição, nem nada. Elas não só faz bênção, não, de bendizer, a bendição, não existe isso. Não é só a bênção, eles fazem maldição, que é excomunhão. Agora, outra coisa, a infibulação, mutilação sexual feminina, vou pôr aí. Ludopatia, eu vou pôr a jogatina desenfreada. Monarquia, eu vou colocar junto o feudalismo. E depois a vigorexia, eu vou pôr também a palavra bigorexia, que eles gostam de pôr. Então, isso tudo eu quero acrescentar aqui já nesse verbete. Agora, vou também ampliar aí, talvez na trinomiologia, em vez de ficar com 2 do jeito que tem, eu passo para 7, para inteirar 11, que assim está dentro do meu contexto, que aqui já tem 10, pelo meu cálculo. Professor, então, com mais 11 eu ponho lá. Eu já tenho até agora mais de 70 feitos. Aqueles que eu falei que quando terminasse dezembro, eu ia ter 50. Terminou outubro, eu já tinha mais de 70. Professor? Sim. Aqui, ó. Qual é a relação de uma pessoa simplória para uma pessoa poliana? A poliana, ela é simplória em certos casos. Mas, às vezes, existe a pessoa poliana que é super hábil, inteligente e viva. Isso varia. Certo. Entende? Poliana é aquela pessoa que não quer entrar em nada, porque é da turma do deixa disso, que não quer saber de nada. Outra coisa, às vezes, politicamente, é muito importante você ser poliânico. Por quê? Você não vai entrar para desdobrar ou participar de alguma coisa da máfia. Você deixa aquilo, fica livre da pessoa. Entende? Já te deixa em paz. Então é o processo de você não entrar no assédio dos outros. O polianismo, às vezes, então, é complexo. Ele não é tão simples assim.
Varia de pessoa para Ele seria uma situação, uma palavra neutra, né? Enquanto que a simplória seria uma coisa neutra, quer dizer, pode ser coisa positiva, mas também. Pode. É isso aí. Já o simplório já seria. É isso mesmo. Já seria negativo totalmente? O simplório que nós estamos falando aqui é o negativo. Negativo. Agora, qualquer coisa examina, por exemplo, a questão da taxologia e a hominologia, para você ver a nosografia da história. Olha só, no Homo sapiens idolátricos, Homo sapiens ilúcidos, Homo sapiens imaturos, Homo sapiens inatentos, Homo sapiens incautos. Tudo isso é nosográfico, seríssimo. Sim, com certeza. Então, tudo é uma coisa para pensar. É isso? Tá ok. Obrigado. Professor. Olha, chegaram mais aqui. Nós vamos deixar uns sete perguntas. Hoje o total também está brabo aqui. Sabe, é dia das consciências. 37 perguntas hoje. Por causa disso. Agora, ó, foi escolhido aqui com sim subcognitiva. Está perto dessa, está na linha, para amanhã. De modo que vocês já vão entrar sabendo tudo. Muito embora, para alguns a gente nem precisa de falar sobre isso. Aqui é uma coisa mais do que natural, não é, Adélio? Não é assim? Para alguns é uma coisa mais do que natural. Vocês estão entendendo como é difícil o problema de você falar certas coisas sem dar indireta? Tem certas expressões, se nós não tivermos cuidado, você está dando indireta toda hora. Por isso que eu troco as palavras, falo outras coisas, porque senão não dá certo. Não, e quanto mais você me fala, pior fica. Você entendeu, né? Todo mundo entendeu, até o Adélio. Adélio, fala aí. Aproveitando a chamada, então. Professor, o senhor coloca aqui na interaciologia a questão muito clara da relação entre a simploriedade e a religião, né? O processo religioso, a crença religiosa, né? Na religião, o principal aspecto mais crasso, mais forte, seria esse aspecto da simploriedade? É a beatice, que a gente fala aí, né? A beatice. Mas seria o aspecto mais forte, mais... Por exemplo, a pessoa beata, totalmente beata, uma pessoa genuflexa, é um negócio bravo, né? Tem certas coisas, por exemplo, os rituais da igreja são de morte. Agora, tem outros piores, e os evangelhos, esse negócio que eles fazem lá para recolher dinheiro, aquilo não é pior ainda. Bem evidente, bem claro. Porque essa doutrinação da simploriedade... Outra simploriedade, vamos falar franco. A gestante bomba, você não acha que tem uma simploriedade nisso? Processo religioso, né? É um negócio sério isso aí. Agora, tudo é um processo religioso. É uma ferramenta. A gente tem que respeitar a religião das pessoas, mas veja, os fatos estão aí para a gente ponderar, né? A gente tem que pensar. Então, a simploriedade é uma ferramenta da religião. É uma ferramenta para doutrinação. Que o dogmatismo possa predominar. Aí vem a doutrinação, entende? E o processo da imposição, a coerção emocional. Você não vai para o céu. Você está entendendo como é que é? O negócio é sério. Tem que pensar muito. Professor, dentro disso, então, na realidade, a consciência só consegue executar e efetivamente realizar a sua ProEx se ela traz tudo aquilo que ela estudou do curso intermissivo em todas as áreas, ou aquelas 20 áreas que ela estuda, desde o parapsiquismo, a associação, a questão cognitiva, e aplica tudo isso para a sua auto-ProEx. Ou seja, não adianta ficar só na teoria ou aplicar algumas áreas, alguns aspectos específicos. Tem que ser um conjunto geral com a melhor capacidade de aplicação da consciência. Se a pessoa começa a aplicar aquilo que ela já entende, que ela lembra, ou que ela admite, através do princípio da descrença, há uma intensificação do interesse dela. A motivação vai aumentar. Ela vai entrar naquele processo que eu falo do trinômio: automotivação, trabalho e lazer. Então, o próprio trabalho dela, do voluntariado, já vai ser o lazer que ela tem. Sim. Ela se satisfaz com isso. Ela se dá bem. Aquilo vamos dizer assim, preenche as necessidades dele pela gratificação.
da consciência lá dentro. Agora, mesmo assim, ainda tem um longo caminho. Esse é o início. Mas enquanto a pessoa não aplicar 95% do que ela estudou, não tem saída. Não tem por onde correr. Aqui no ar. O que você acha dessas pessoas que são consideradas assim, por exemplo, qual do caso do Stalin? Era considerada uma pessoa simplória como pessoa, né, dele. Mas ao mesmo tempo atingiu um nível tão grande de evidência, assim, pessoas como ele. Não, ali é porque, no caso dele, ele era um camarada que é aquele negócio da coruja. Entende? A coruja não fala nada, só vê. Mas veja, eles já colocaram até essa coruja como uma coisa sábia. O direito mesmo dá muito valor para a coruja, como símbolo do processo. O Stalin era um cara que não falava muito. Então ele comandava certas coisas. Você sabe, quando o cara não fala muito, tem gente que fica até com medo dele, que acha que está sabendo mais do que a média do que está ali. Ele se comportava desse modo, porque se ele falasse, ia sair muita besteira. Então ele comandava, mandava matar os outros. Um dos caras que mais mataram gente na história humana até hoje foi o Stalin. Agora veja, qual é o nível de simploriedade dele quanto ao processo do genocídio? Isso é preciso estudar. O que ele dava de valor para isso? Precisa ver. Quer dizer, se ele dormia bem à noite, não sofria com nada disso, ele não dava valor para nada. Então, por exemplo, ele mandava matar gente do jeito que matava mosquito, formiga, a mesma coisa. Você acha, por exemplo, que um dia na Terra nós vamos ter uma lei que o povo não vai deixar matar inseto? Eu acho que isso vai acontecer. Uma lei. Que eles vão reduzindo os processos das ilicitudes. Então vai ficar o processo determinado. Por exemplo, não pode matar determinados insetos. Então já tem toda a técnica de evitar que o inseto cause problema para você. Se chegar no ponto desse, você não precisa matar. Você tem que soltar o inseto. Hoje em dia já existe repelentes eletrônicos para insetos, né? Pois é. Estamos caminhando para isso. Já tem uma porção de coisa que vai afastar. Então, por exemplo, vai chegar um ponto que não pode matar bicho nenhum. Agora aí, os últimos que eles vão ter que trabalhar são os vírus. Esses aí causam muito problema. E eles são um pouquinho invisíveis. Né? Um pouquinho. Então, como é que fica? Mas eu acho que em matéria de inseto, por exemplo, aranha, lagartixa, cobra, barata, camundongo, eles não vão ser mortos. E outra coisa, não pode comer. Não pode comer rato, não pode comer cachorro, não pode comer gato. Para mim, vai ter isso tudo. Se eu posso fazer alguma precognição, ou como eles falavam antigamente, profecia, eu faço essa. Um dia, esse planeta vai ter uma lei contra a matança de certos insetos. Estou falando inseto, hein? Inseto é uma coisa séria. Por exemplo, borboleta, não pode matar. Bom, isso em torno das abelhas, por exemplo, já é quase lei, né? Porque ela tem o processo de polinização dela. Mas aí ela já é super valorizada. De interesse, né? Há um problema de interesse. Entende? Nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 103 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais, 37 perguntas online, 33 votos presenciais e não tivemos a contagem online dos votos em virtude da falta de internet. Os recados de hoje: o João Aurélio sobre o curso Consim Cobaia, sobre a Sinvex, a Fabiana e a Lorela, prática da tridotação. A Malo sobre o CID, Colégio Invisível da Dessomatologia. O Amin sobre Escola do Parapsiquismo e Acoplamentário. E o Marcos Dung sobre Sessão Semanal, né, que é do Cine Cognópolis.
Antes, com vocês, o Eduardo Martins, sobre o Amigos da Enciclopédia. Pessoal, boa tarde a todos. Nós estamos convidando a todos os amigos da Enciclopédia para um grande encontro que ocorrerá no dia 8 de março, durante a semana da Maxi Proexis, durante o Balanço Existencial, a 9ª edição do Balanço Existencial. O encontro é uma forma de nós agradecermos todos os amigos da Enciclopédia por todos esses anos de apoio, suporte e manutenção da Enciclopédia da Conscienciologia, toda essa estrutura que nós desfrutamos aqui no CAEC, do Holociclo, da Holoteca e do Tertuliário, que vem sendo mantida com o suporte dessas pessoas. O jantar será no dia 8 de março, terça-feira, às 20 horas. Então, vai ser no Hotel Bourbon, aqui na Avenida das Cataratas. Então, um ambiente bem especial. E aqui fica esse convite para que vocês já se programem, os teletertulianos, para passar aqui esses dias com a gente, participando do curso Balanço Existencial, participando da Max Proex Grupal, dessa semana da Max Proex Grupal, e também desse jantar especial. Lembrando que o programa Amigos da Enciclopédia também estará oferecendo, durante a semana da Max Proex Grupal aqui em Foz do Iguaçu, as oficinas do Holociclo e da Holoteca gratuitas para quem for amigo da Enciclopédia. Então serão nos dias 9 e 10 de março, quarta e quinta-feira, várias oficinas da Enciclopédia oferecidas gratuitamente para quem estiver participando do programa Amigos da Enciclopédia. Tá ok? Muito obrigado. Nós gostaríamos de fazer um convite aos tertulianos e teletertulianos sobre o próximo Consim Cobaia, que é aberto agora dia 13 a 15 de novembro. Vamos lembrar que começa então num sábado e ele vai até uma segunda-feira. Nós já estamos com 6 pessoas inscritas e nós temos obviamente mais vagas. Os professores serão eu e a professora Flávia Guzzi. Então todas as pessoas estão convidadas. É um curso sem pré-requisito. Então quem tiver aí disponibilidade até para viajar, que esteja fora, aproveite, porque é uma data assim bem positiva para esse tipo de curso. Ok? Obrigado. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui para falar do curso Prática da Tridotação. Então, como é que você se encontra em relação à tridotação consciencial? Como é que você vê os atributos da comunicabilidade, da intelectualidade e do parapsiquismo? Então, o curso ele vai trabalhar justamente o diagnóstico dessas habilidades. Ele vai ser um curso de imersão, né? Ele vai trabalhar vivências parapsíquicas, conduzidas pelo EPICOM Félix Won. Ele vai ter o estudo da biografia do Leonardo da Vinci e também dinâmicas para o desenvolvimento da comunicabilidade, incluindo debates. Pessoal, então, o curso acontecerá na Universidade do Rio de Janeiro, estão todos convidados. Vai ser do dia 20 a 23 de janeiro. E quem estiver mais interessado, ou maiores interessados, por favor, enviem para nós um e-mail para cursos@acinvex.org com seu nome e telefone, que nós entramos em contato. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de recordar que já estamos nos aproximando da data do 2º Encontro Internacional do Colégio Invisível da Dessomatologia, que é o CID. Vai começar na sexta-feira o encontro, é um encontro aberto, ele é gratuito, portanto, quem tiver interesse pode reservar sexta-feira de 15 às 17 horas e sábado e domingo, de 9 da manhã às 11h30 e depois de 15 às 17 também. Recordando que o professor Valdo estará presente no sábado, às 17 horas, para comentar e dar as orientações e as diretrizes. Mas eu vou falar o nome assim de alguns temas e depois autores: posicionamento cosmoético na dessoma com o professor Mário Oliveira, desprendimento consciencial, dessomas precoces, assistência na dessoma, saúde e qualidade de vida, Mário Mariatti, Mariana Lebeff, Regina Esterman, Daniela Miari. Nós vamos também ouvir o Alexandre Carlone falando sobre paragenética e dessoma, a professora Lucy Luft, que vai falar sobre a EQM como oportunidade recém. Nós temos então algumas mesas de debate, conferências, e vamos ouvir também sobre políticas de saúde e dessoma,
é a nossa Regina Dias, que vai comentar esse tema. O crematório de Foz do Iguaçu, famoso crematório, tem o Júlio Dias, que vai fazer uma exposição sobre isso. O Cuidador e a Morte, o TI, Docente Crítico e a Morte, do Luciano de Andrade, também o Marcos Arco Verde. Eu vou falar da técnica de mais um ano de vida, que eu aplico há 7 anos. Então, eu vou falar da metodologia, resultados, etc. Temos a desdramatização da Dessoma, e Dessoma na perspectiva conscienciológica, a Tony Muskopf e Janete Muskopf. Dessoma e consciencioterapia com o professor Nário Takimoto. Então, uma programação muito interessante, ficam todos convidados desde agora, a partir de sexta-feira, dia 5, até domingo, dia 7 de novembro. Obrigada. A técnica que se aplica é de mais 7 anos de vida. É, agora, se cada... é vida de gato. 7 vidas. Boa tarde. Nós queremos lembrar da Escola do Parapsiquismo. Ela vai se iniciar em janeiro de 2011. Então, cada vez nós vamos falar um pouco das várias atividades que ela tem. Essas atividades estão aqui no folder. Hoje nós vamos destacar 2. Uma delas é que vai ocorrer uma entrevista individual dos alunos com os EPICONs. Então, cada aluno vai passar por uma entrevista de 1 hora com os EPICONs em janeiro, no módulo de janeiro e no módulo de julho. Tá, é um diferencial da escola. Nós vamos falar um pouco também sobre o primeiro módulo, que vai acontecer de 10 a 16 de janeiro. O tema deste módulo vai ser autodiagnóstico e autoprescrição. Os EPICONs que vão ministrar os campos desse módulo vão ser Leonardo Firmato, Félix Wong, Cristina Aracaki e Felipe Mansur. Quer dizer, eles vão ministrar também, além dos campos, as entrevistas. Devido a essas entrevistas e também às demais atividades, o número de vagas da escola é limitado. Nós temos somente 40 vagas. Então, quem tiver interesse deve procurar rapidamente a recepção do CAEC. Então, ao longo aí da semana, nós vamos falando sobre as outras atividades. Nós queremos também lembrar do próximo acoplamentário, que vai acontecer nos dias 26 a 28 de novembro, no final desse mês. O tema deste acoplamentário vai ser pacificação íntima. Os EPICONs vão ser Félix Wong e Leonardo Firmato. Lembramos que, como o acoplamentário de dezembro já está lotado, este vai ser o último do ano. Quer dizer, o último não, quer dizer, vai ser vamos dizer, quem tiver interesse em fazer ainda esse ano, né, como o de dezembro já está lotado, nós só temos vagas neste de novembro. Então, mais informações na recepção do CAEC. Obrigado. Oi, gente. É para convidar todo mundo para domingo, às 8 horas da noite. A gente vai rodar o filme A Troca, que o Valdo falou, a gente comentou umas 2 semanas aí, né? Com Angelina Jolie e John Malkovich. É uma história de persistência, mostra também psicopatologia braba de serial killer. O filme tem aproximadamente 2 horas, um pouquinho mais, tá? E vale a pena, tá? Eu assisti também, é um filme muito bom. A gente deve ter gente para comentar por causa da coisa da psicologia infantil e da patologia do serial killer, tá? Então eu espero todo mundo. Domingo às 8, Auditório do Discernimento. Obrigado. Para amanhã teremos o verbete com sim subcognitiva, eleito com 16 votos, a especialidade subcogniciologia. Obrigado a todos, então até amanhã.